Então, boa noite para vocês, tá? Eu sei que algumas pessoas aqui eu não consegui falar oi, a Malu é uma delas, já estava ensinando aqui do lado, mas é muito bom estar aqui. Eu quero começar com esse versículo que é em Lucas, capítulo 12, versículo 1, fica tranquilo que vai aparecer aqui, tá? A escritura diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem uma às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hoje à noite nós vamos encerrar essa série de mensagens que já faz algumas semanas que estamos pregando, a série chamada Fariseu por Acidente. Fariseu por acidente. A ideia principal dessa série é para apontar o fato de que hoje em dia existe muitas pessoas que vão para a igreja fielmente, dedicados à igreja. Muitas pessoas que dentro dessas igrejas têm cumprido as ordenanças que Jesus ordenou. Eles foram batizados, tomam a ceia do Senhor, se esforçam ao máximo possível para nunca faltar em nenhum culto, nem o estudo, nem o evento que a igreja oferece. Eles fazem as suas orações diárias, leiam a palavra até diariamente, contribuem financeiramente, cada mês, dedicados, não faltam nessa parte. Se chamam filhos de Deus, mas, gente, a realidade é que por fora eles estão cumprindo cada coisa nessa lista de deveres religiosos, colocando um vício, um cheque do lado de cada uma dessas coisas. Por fora está tudo certo, só que por dentro, não todos, mas muitos, por dentro, vivem como esses fariseus, vivem e permanecem corrompidos por dentro. Na verdade, na vida de muitas pessoas, desse tipo de pessoas, nada, ou pelo menos pouca coisa tem mudado verdadeiramente no caráter da pessoa. Se analisar a vida antiga da pessoa, como ela era, não estou falando apenas de o que ela praticava, estou falando de quem ela era, qual era o caráter da pessoa. Se você vê que às vezes depois de muitos anos de estar fazendo isso, as coisas religiosas, fazendo um cheque do lado dessa lista de deveres religiosos, você vê que depois de muito tempo fazendo essas coisas, nada ou pouco tem mudado em questão da sua vida espiritual. Por fora tudo parece limpinho, por dentro está sujo. Então quero relembrar vocês de que os fariseus, se você tem lido os evangelhos de Cristo, você percebe, ou talvez já percebeu, que o que eu acabei de descrever, além de ser muitas pessoas hoje em dia, eu descrevi agora, quase perfeitamente, os fariseus. Para quem está aqui pela primeira vez, e olha, para você que está aqui a quarta vez ouvindo isso, acho que você nunca mais vai esquecer de quem eram esses fariseus, que você vai ouvir mais uma vez uma descrição rápida sobre eles. Os fariseus fazia grande parte da liderança religiosa em Jerusalém. Eles faziam uma grande parte dessa liderança da religião judaica, tá? O nome deles, os fariseus. E eles, na verdade, na época de Jesus, eram o grupo mais influente. Tinha vários grupos dentro dessa religião, mas eles eram o maior e o mais influente de todos os grupos. Eles eram as pessoas que eram mais admirados pelo povo. Nós, como o pastor Neninho falou a semana passada, nós lemos a Bíblia agora e nós já enxergamos quem eram esses fariseus. Mas o povo da época olhava para esses homens e admiravam esses homens, por ser certinho em relação às coisas de Deus, à prática da lei de Moisés. E eles foram além das práticas de Moisés, ou a lei. Eles seguiam também rigorosamente as tradições humanas que foram feitas
antes deles e foi passado de geração em geração por meio dos antepassados deles. Eles eram, você podia pensar desse jeito, eles eram os estrelinhas da religião. Sabe como hoje nós temos isso? Nós temos os pastores famosos que todo mundo olha, segue na internet, assiste no YouTube, admira muito. Esses caras aí, a gente coloca eles num pedestal, num outro nível. Esses eram os caras. Eles eram as pessoas admiradas, estrelinhas. E infelizmente por essa razão, eles se tornaram muito arrogantes, orgulhosos. Eles se achavam santo demais para se misturar com o povo comum. Na verdade, você vê eles falando para Jesus, ou falando para os outros fariseus, eles estavam discutindo entre si sobre Cristo. E você vê em João 7,49, eles condenando o próprio povo, falando que essa galera, essa multidão que está seguindo Jesus, são amaldiçoados, são condenados, não sabem de nada. Só para você ter uma noção da arrogância, do orgulho desses homens tão religiosos, os líderes da época. Por fora, estava tudo certo, a aparência de um homem dedicado, homens fiéis a Cristo. Por dentro, hipócritas. Mas de repente vem um homem chamado Jesus, o Nazareno, e ele vem para acabar com a festa desses homens. Porque quando ele veio, ele não ficou como o resto do povo, admirado, maravilhado com a performance desses homens. Não, Jesus, ele chegou, ele conseguiu enxergar além da religião, da religiosidade desses homens. E ele conseguiu analisar, identificar como era a condição verdadeira do coração desses homens. E ele, na verdade, deixou os pecados deles totalmente expostos. Olha comigo em Mateus capítulo 23. O nosso foco será em alguns versículos nesse capítulo. Mateus capítulo 23, convido você a abrir a Bíblia, ler junto comigo quando eu leio. Isso vai te ajudar a concentrar na palavra e lembrar quando você sair daqui hoje à noite. Mateus capítulo 23. Enquanto você abre, eu quero te dar rapidamente o contexto aqui. Esse momento que nós vamos ler, de Jesus confrontando, falando com os fariseus, aconteceu nos últimos dias da vida de Cristo. Tá? Em alguns dias ele iria ser crucificado na cruz. E este aqui era o momento, a semana da Páscoa também, que estava tudo isso acontecendo no mesmo tempo. Tá bom? Olha comigo o versículo 25, de versículo 25 a 28. Jesus aqui falando. Ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Você lê isso, aí você pensa: caramba, tem como chegar mais pesado, pegar mais pesado com um grupo de homens? Tem como você realmente confrontar de uma forma mais pesado? Mas a verdade, gente, é que esses homens precisavam disso, exatamente isso, que Jesus chegasse com esse peso. Por quê? Porque o que é impressionante com os fariseus é que eles não enxergavam a própria condição. Gente, literalmente eles se achavam ou se consideravam corretos diante de Deus. Eles achavam que Deus olhava para ele e a sua conduta e todas essas práticas e rituais e se agradasse com eles. Isso não é verdade com muitos cristãos hoje.
não enxerga a condição do próprio coração. Por ser religioso, por fazer todas as práticas e os rituais e cumprir as ordenanças, eles vivem dessa vida sem uma mudança no interior e achando que Deus se agrada comigo ou com ela. Eu estou bem diante de Deus. Ou pelo menos esses homens não compreenderam, mesmo conhecendo as Escrituras do Antigo Testamento, eles não compreenderam o que Deus realmente queria da vida deles. O que Deus verdadeiramente desejava da vida particular de cada um. Não compreenderam. Eles pensavam, como eu falei, por causa da sua religião, Deus me aceita. Às vezes a gente precisa de um tapa na cara, não é verdade? Às vezes a gente precisa que alguém chegue, ou pelo menos que Jesus, através da palavra de Deus, chegue e chacoalhe a gente. Porque nós somos muitas vezes como esses fariseus. Não enxergamos a condição ou os erros verdadeiros. Sabe que eu posso ser 100% sincero naquilo que eu faço e no mesmo tempo estar 100% errado? É possível isso. Não mistura sinceridade com obediência. Você pode estar sincero, mas no mesmo tempo você pode estar totalmente errado. E por isso que precisamos da palavra de Deus para nos confrontar, para nos ensinar. Então vamos voltar rapidamente e analisar um pouquinho mais de perto para aquilo que Jesus falou para eles. Olha comigo mais uma vez em versículo 25. Ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. O que Jesus está falando aqui de prato, copo, lavando as coisas? Se você for estudar um pouquinho mais profundo, o que esses homens, fariseus, acreditavam, eles eram muito rígidos em questão de lavagens cerimoniais, certo, né? Eles eram muito rígidos. Parte da lei de Moisés tinha essa questão de lavar, de simbolicamente purificar o seu corpo para poder servir a Deus em certas maneiras. Eles eram extremamente rígidos naquilo. Mas não só isso, o que é interessante é que também as tradições humanas que eles seguiam, tinha partes que falava sobre essas, de lavar as mãos antes de comer qualquer coisa, de lavar o prato, os copos de uma maneira especial. Esses homens jamais iriam comer qualquer coisa sem perfeitamente lavar as suas mãos daquele jeito, lavar o copo, lavar o prato. Por quê? Porque eles achavam que esse lavar das mãos, esse cuidado com o lavar do copo e do prato e tudo isso, e era isso que ia manter eles puros diante de Deus. Desde que eu estou limpo fisicamente, tenho cuidado com aquilo que eu como, isso vai me manter limpo, purificado e certo diante de Deus. A gente vê um exemplo disso em Mateus 15. Convido você também a procurar esse capítulo. Mateus 15, começando em versículo 1 e 2. Alguns capítulos para trás. Mateus 15, versículos 1 e 2. Talvez você já leu essa passagem sem compreender que isso aqui está ligado totalmente com essa condenação de Jesus em Mateus 23. Mateus 15, 1 e 2, olha só. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Então aqui você tem esses caras, sempre prestando atenção naquilo que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo, sempre analisando, querendo ver qualquer coisa, pegar eles fazendo qualquer coisinha errado, para poder dizer: olha, você viu? Esse homem não é um profeta de Deus, esse homem não é o Messias, ele é um pecador. Então eles vê, de repente, os apóstolos pegando uma comida, sem lavar as mãos e comendo, e aí fica tudo chateado. Como assim? Está sendo impuro agora, e chegam para reclamar para Jesus. Mais uma vez, qual o foco desses homens? Totalmente no exterior, no físico.
foco inteiro deles, da vida, do ministério deles, era isso. E Jesus responde. E aí no finalzinho, chegando para o final, olhe comigo em versículo 8, o final da resposta dele. Olha como Jesus fala, ele fala sobre esses homens: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, mas seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que Jesus está destacando aqui que é o mais importante? É o louvor, é a adoração com essas palavras, com essas orações, com palavras bonitas. Os fariseus gostavam de fazer isso. Eles ficavam nas esquinas, orando em voz alta para todo o povo ver e pensar: olha como esses homens são santos demais. Jesus fala: esses homens aqui estão me louvando, adorando o próprio Deus. Na verdade, ele citando um profeta do Antigo Testamento, ele fala: esse povo adora com seus lábios, mas o coração, o interior, o mais importante, está longe de mim. Pula para o versículo 17. Aí Jesus fala assim: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mais uma vez, eu espero que até nisso, mesmo se você não segue as tradições desses homens, você possa colocar na sua cabeça: essas coisas físicas, esses rituais, essas tradições que nós gostamos de seguir, não são prioridades para Deus. O que Ele mais quer da minha vida é um coração próximo dEle. Ele não quer que eu chegue para a igreja cantando louvores, orando em voz alta, se o meu coração está longe. Ele quer primeiro que o seu coração esteja próximo. Aí as suas orações, a sua adoração com os lábios serão agradáveis a Ele. Volta comigo para Mateus 23. Agora que a gente tem um pouquinho mais de contexto aqui naquilo que Jesus fala para eles. Versículo 25, mais uma vez, agora com o 26. Ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Jesus fala aqui de prioridades. E meu irmão, se isso não é prioridade para você, é uma limpeza profunda do seu interior, se isso não é a sua prioridade, tem algo de errado. Tem algo de errado. A nossa prioridade, claramente ensinado por Cristo, é que limpe primeiro o seu espírito, o seu caráter, seja transformado primeiro. A purificação, busca isso, porque senão o resto não importa. Você pode tomar banho, colocar um perfume, ficar cheirosinho, limpar a roupa, deixar tudo certinho, e não adianta nada nos olhos de Deus. Ele prefere um mendigo na rua, sujo, louvando a Deus de coração, do que um pastor que prega mensagens maravilhosas, mas tem um coração longe de Deus. Olha comigo no versículo 27. Ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Então ele bate o martelo mais uma vez nessa ideia. Se ele repete ou fala desse mesmo pensamento duas vezes, é porque é importante. O que é interessante com esse versículo, lembre que eu falei do contexto, era a época da Páscoa, e olha só, todo ano, mais ou menos um mês antes da Páscoa, ao redor de Jerusalém, os homens saíam para pintar, ou pintar de branco,
todo sepulcro que tivesse. Tá bom? Por quê? Para destacar cada sepulcro. Em Números, eu vou mostrar aqui no telão, olha só, em Números, capítulo 19, versículo 16, diz assim: quem estiver no campo, esse aqui é para um judeu, quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Tenta me seguir aqui rapidamente, eu achei isso muito interessante. Então, durante a Páscoa, lembra, todo judeu teve que fazer essa jornada até Jerusalém para participar dessa festa. E, às vezes, durante essa festa, eles, sem querer, se aproximavam de um túmulo num campo. Lembra, se de repente eles tocassem nesse túmulo, de acordo com a lei de Moisés, eles ficariam impuros 7 dias. Não iam conseguir celebrar essa festa. Então, todo mês, antes de Páscoa, os homens saíam, pintavam de branco, para que no campo de longe você enxergava esse túmulo branco, você falava, opa, eu vou para o outro lado. Então olha como Jesus usa algo que estava acontecendo justamente neste momento para ensinar esses homens. Ele fala, vocês são assim, os fariseus são assim, eles se destacam, eles fazem de tudo assim para parecer bonito por fora, mas na verdade, eles não se achando impuro por dentro, é totalmente impuro. Olha a expressão que ele usa, cheio de ossos e de todo tipo de imundície. E versículo 28, ele termina assim: assim são vocês, por fora aparecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Meus irmãos, os fariseus aqui, os líderes religiosos, eles representam, infelizmente, muitos que vão para a igreja hoje, até aqueles que se chamam de cristãos, que dependem na sua religião, dependem nas obras e as tradições para ser aceito por Deus. Será que você tem dependido, certo? Você depende das suas obras para ser aceito por Deus? E no mesmo tempo totalmente negligencia a parte por dentro? Será que eu estou falando sobre você hoje à noite? Que por fora parecem justos ao povo. Porque não é fácil isso. É fácil você parecer justo ao povo. Vai para a igreja, tem alguns que andam com terno e gravata, Bíblia embaixo da mão. É fácil você ter essa aparência. Mas muitas vezes estão cheios de hipocrisia e maldade. Eu lembro de um momento, um tempo atrás, um rapaz chegou para mim, estava conversando comigo sobre um momento difícil que estava acontecendo na vida dele. Ele estava sem emprego, não conseguiu pagar o aluguel da casa dele, ou do lugar que ele estava alugando, e de repente foi para a rua, expulso. Só que ele estava indo para uma igreja naquele momento. E ele chegou a conversar com o pastor, e o que chamaram de pastora, também a esposa do pastor. Conversando sobre o que estava acontecendo. De repente o pastor falou, quer saber? A gente tem uma edícula na parte de trás da casa, vem, você fica lá com a gente, passa um tempo lá, acha um emprego, fica lá até que você consegue se levantar e conseguir pagar o próprio aluguel. Nossa, ele agradeceu, achou ótimo, que grande homem de Deus, fazendo isso por mim. E estava certo, isso é legal, uma atitude muito boa. Só que ele falou que depois da primeira semana, ele começou a perceber que o pastor e a pastora só brigavam o tempo todo. Mas não só discussões qualquer. Fala de xingar um ao outro, com palavrões. Ele falou que era quase todos os dias, às vezes chegava do culto e começava aquela gritaria toda. E de repente ia para a igreja de novo, como se tivesse tudo ok. Por fora, pastor, parece justo ao povo, mas por dentro você vê um grande problema de caráter. Eu vivi muitos anos como fariseu. Filho de pastor, muitos de vocês já conhecem a minha história. Um filho de pastor, nunca faltava. Sabe o que nunca faltava no culto? Eu nem lembro de faltar.
Com 16 anos, entrei na equipe de louvor, fazendo o que eu faço hoje. Todo domingo presente, bonitinho, no ministério, só que por dentro, cheio de hipocrisia, ganância e maldade, por muitos anos, até que eu realmente conheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E aí que realmente as coisas mudaram. A realidade é que eu estava até escrevendo essas coisas, eu pensei que nem todo crente é tão grave desse jeito. Mesmo aqueles que são cristãos verdadeiros, se arrependeram, estão tentando seguir de verdade o caminho, mesmo esses cristãos podem, em algumas áreas da sua vida, em certos aspectos da sua vida, acabar agindo, pensando ou falando como os fariseus. Então todos nós corremos o risco de cair nisso, de depender na religião apenas, e não na parte interior. Esse exemplo eu uso mais para o final. Agora, eu não creio que você que é cristão, se você é um cristão, eu creio que você não está lendo o Evangelho de Cristo e lendo sobre esses fariseus falando, cara, eu quero ser como eles, os vilões da história, eu quero ser igual a eles. Ninguém fala isso, ninguém quer se identificar com o vilão da história, todo mundo quer fingir e se identificar com o herói da história, não é verdade? Ninguém quer fazer isso, mas infelizmente nós, sem querer, meio que por acidente, nós agimos como esses fariseus. Agora deixa eu falar com você que está aqui hoje, diretamente com você. Você que veio, que separou um tempo do seu dia, naquilo que você estava fazendo hoje, para vir a estar aqui nessa igreja, neste momento. Você que fez esse esforço para chegar aqui para poder adorar a Deus. Deixa eu falar com você. Com você que acabou de cantar louvores a Deus. Que durante a oração você provavelmente também orou e falou com Deus. E talvez até veio à frente e contribuiu financeiramente. E agora estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu quero falar com você que talvez até agora, hoje mesmo, já participou de um ministério. E estão servindo, neste momento tem 2 rapazes lá no fundo, que estão literalmente servindo a igreja neste momento. E olha, eu vejo que muitos de vocês, fazem isso com consistência. Não é uma vez de vez em quando, vocês estão dedicados a estar aqui, dedicados a louvar, dedicados a orar, dedicados a ofertar, a servir no ministério. Para vocês mesmos, eu pergunto, e o caráter? E a parte interior? Quão dedicado você tem sido para essa parte? Quão dedicado você tem sido para cuidar do seu caráter, do seu coração? Será que o seu coração, o seu caráter, no dia a dia é um ponto, ou um foco da sua atenção? Porque eu sei que quando a gente está aqui na igreja, a gente está ouvindo sobre essas coisas, vou ser bem real com vocês, é momento de refletir. A gente pensa sobre essas coisas, sobre a condição, a gente compara a nossa vida com a palavra que está sendo pregado, mas e quando você vai para casa? E amanhã? De segunda a sábado, você se preocupa? Você é intencional em buscar uma mudança verdadeira por meio da palavra de Deus, da oração e do poder do Espírito Santo? É algo que você faz intencionalmente? Você tem identificado as áreas da sua vida que ainda não são compatíveis com as de Cristo? E fala, eu vou trabalhar hoje nessa área, eu vou pedir para Deus mudar isso em mim hoje, eu vou ser intencional, eu vou ler a minha Bíblia de acordo com aquilo que eu estou precisando, nessa área que Deus precisa corrigir dentro de mim.
Você tem um plano de ação para Deus transformar o seu caráter? Ou será que é algo que você, durante a semana, acaba empurrando para o lado? Você não pensa duas vezes naquilo. Você vive o seu dia a dia pensando nas coisas do mundo, nos seus afazeres, nas responsabilidades, mas não toma o tempo suficiente e necessário para cuidar do íntimo da sua alma. Eu sei que tem muitas pessoas que são indiferentes nessa parte. Faz de tudo, como eu falei, faz de tudo para estar na igreja, faz de tudo para estar louvando, para dizimar, não erra, não falha nessas coisas, mas são indiferentes em mudar o caráter, em buscar uma mudança verdadeira. Ah, mas pastor, eu não sou como os fariseus, eu sirvo sinceramente. Amém. Que bom que você está servindo. Que bom que você está fazendo boas obras, mas será que por dentro você continua sendo dominado por inveja, por orgulho, por cobiça, por ganância, por imoralidade sexual? Será que essas coisas estão mudando na sua vida? Eu quero ler para vocês rapidamente, eu sei que estamos chegando no tempo final da pregação, Tiago capítulo 1, versículo 27, olha só, está aqui no telão. A religião que o nosso Pai aceita. Agora presta atenção, porque o Tiago vai nos falar o que Deus realmente aceita. Não é o que você acha melhor, não é o que você inventa, não, é o que Ele realmente aceita. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Você entende que tem os dois aspectos aqui? Tem a parte exterior, tem as boas obras, tem o cuidar das pessoas em necessidade, mas ele não para aí. Ele também fala do cuidado da alma, de buscar a viver uma vida santa, de não deixar as coisas deste mundo corromper a pessoa. Então, qual é a religião que Deus aceita? Tem a ver com as duas partes, não esquece. São obras, mas acompanhados com um verdadeiro desejo de buscar uma mudança real dentro de nós. Antes de concluir, eu quero te dar mais um exemplo. Um tempo atrás, eu estava sentado na mesa, a gente estava com a família, e com a família tinha uma moça que estava lá, uma amiga, e eu estava preparando uma mensagem para pregar aqui. Enquanto eu preparava, ela sentou do lado na mesa, e eu percebi que ela estava com um caderno, estava escrevendo algumas coisas. Eu focado na lição, nem perguntei. De repente, eu ouvi uns barulhos, parecia alguém chorando, mas tentando esconder, sabe, o choro. E aí eu levantei, olhei para ela, falei: você está bem? Ela falou: mais ou menos. Eu falei: por ela estar longe da família, eu falei: é saudades da família? Ela falou: não, é espiritual. Aí eu falei: então é um devocional que você está fazendo? E olhei no caderno dela e eu vi que ela tinha um versículo escrito, 1 João 1,9. E ela estava escrevendo anotações sobre isso. Eu achei tão bonito que, enquanto ela buscava a palavra, que ela começou a chorar. O versículo tinha a ver com o perdão de Deus. Ela começou a chorar. Você percebia um verdadeiro desejo de querer mudar e querer ser transformado por Deus, ao ponto dela chorar em relação aos pecados. Algo intencional. Não queria mais ser como estava vivendo. Você tem a pessoa que se orgulha com a fidelidade na igreja. Não pode faltar no culto não, tem que estar adorando a Deus, né? Não pode faltar não. Só que de segunda a sábado, esquece de Deus. Não pensa duas vezes em adorar Ele. Você tem outra pessoa que se orgulha em cantar.
Chega no palco, toca um instrumento, canta, levanta as mãos, canta músicas, eu não vou cantar para vocês, mas canta músicas em relação a Senhor, eu te preciso, o que eu mais quero é o Senhor, eu em tudo entregarei. E aí você vê que a vida realmente tem nada a ver com isso, porque o que mais quer são as coisas do mundo. Aí você tem a pessoa que se orgulha em dizimar, sou fiel, hein? Todo mês eu tiro 10% daquilo que eu ganho e eu coloco, é para Deus, não pode roubar de Deus. Só que aí sai e rouba das pessoas, manipulam. Tem a pessoa que se orgulha porque conseguiu ser fiel no ministério. Nunca falta, está na escala, eu estou lá, sou fiel ao meu papel na igreja. Mas volta para casa e é totalmente infiel em relação ao seu papel como pai, como marido, ou como mulher, esposa e mãe, ou filho, ou irmão. Você viu como não faz sentido nada disso? Não faz sentido. Eu quero concluir, na verdade, essa série de mensagens, falando que talvez você que está aqui, tenha identificado um aspecto, ou alguns aspectos da sua vida que você se identifica com os fariseus. Eu sei que durante dessa série eu tenho identificado algumas áreas da minha vida que eu deixei ser levado mais para o lado de um fariseu do que de Cristo. Quero falar com você, se você tem sentido isso. Eu sei como é, não é fácil engolir. Não é fácil admitir, olha, eu tenho vivido mais como um fariseu do que Jesus. Como eu falei antes, ninguém gosta de ser associado com o vilão. Mas eu quero, e por favor, presta bem atenção aqui, é o final. Eu quero te dizer hoje à noite que existe esperança para você. Que há esperança ainda. Eu quero dizer para você que Jesus ainda oferece perdão e restauração para a sua vida, independente de como você tem vivido a sua vida. Hoje isso pode mudar. E você pode falar, mas pastor, como assim? Não sei se você já leu sobre um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3. Ele era um fariseu. Não só qualquer fariseu, este era um líder, a Bíblia fala, entre o povo. E este homem, esse fariseu, uma noite decidiu a ir até Jesus, humildemente, quebrantado, querendo se aproximar dele. Ele pergunta sobre a vida eterna. E o que Jesus faz naquele momento? Será que ele olha para a cara dele e fala, seu hipócrita? Não. Quando ele vê a sinceridade, quando ele vê a humildade desse homem, ele oferece a vida eterna. Ele conversa com este homem, ele oferece o arrependimento, o caminho da salvação. O mais legal que eu achei, nessa conversa, com um fariseu, esses caras que a gente já conheceu, Jesus fala uma das palavras mais famosas em toda a Bíblia, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, até mesmo o Nicodemos, sendo um fariseu, Jesus ainda estava interessado em salvar a vida dele, a perdoar, a restaurar a vida dele. E eu te prometo hoje, que se Jesus não virou as costas para aquele fariseu, ele jamais vai virar as costas para você. Se você chegar para ele quebrantado, humilde, sincero de coração, pedindo por socorro, pedindo perdão e restauração, você vai encontrar exatamente isso. Acho que todos nós podemos dizer, levantar a mão e dizer, olha, tem áreas da minha vida que mais parece como um fariseu.
do que com Cristo. Que possamos acertar isso hoje à noite. E que possamos buscar Jesus e um relacionamento com Ele, para que Ele possa mudar o nosso interior e deixar de depender nas práticas e as obras para estar certo diante de Deus. Que possamos viver mais como Cristo e deixar de viver como um fariseu. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu espero que o Senhor toque nos nossos corações. É a minha oração. Estamos num lugar aqui com um grupo de pessoas imperfeitas. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós ainda temos áreas de nossas vidas que precisam mudar. E nós acabamos de ver que se o Senhor Jesus deu a atenção, esse carinho para um fariseu como Nicodemos, que cada um aqui vai receber o mesmo carinho, a mesma atenção e a mesma oferta para ser perdoado e restaurado. Senhor, se tiver alguém aqui que nunca teve um momento específico na sua vida em que falou com o Senhor, pedindo perdão dos seus pecados e pedindo para Jesus entrar na sua vida e salvá-lo e perdoá-lo e transformá-la, que hoje à noite teu Espírito Santo possa tocar nestes corações, para que possam estar livres, como cantamos hoje à noite, daquela velha pessoa que rejeitava Jesus, que possam se tornar discípulos de Cristo e filhos do Senhor. Senhor, nos fortalece por meio da Tua palavra, por meio das orações e com o poder e graça que vem do Teu Santo Espírito, e nos ajuda, Pai, a viver vidas semelhantes a Jesus Cristo. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso interior, para que possamos ser santos como o Senhor é santo. Eu peço tudo isso em nome de Jesus, o nosso eterno, nosso suficiente, o nosso único Salvador. Amém. Amém. Neste momento você pode, enquanto nós cantamos esse último louvor, você pode continuar em oração, refletindo, pedindo para Deus talvez mostrar para você mais áreas da sua vida que precisam ser mudado e transformado. Você pode se levantar, você pode louvar a Deus junto. O louvor que vamos cantar agora tem tudo a ver com o que acabamos de falar. Talvez você queira fazer esse louvor como uma oração entre você e Deus. Neste momento, fica à vontade entre você e o Senhor.
nossa alma não clamar ao Senhor, se nós realmente não pedimos a Deus do fundo do nosso coração para que Ele mude o nosso ser, o nosso interior, não seremos mudados, não vamos ser moldados. Porque os fariseus faziam orações em voz alta e na frente de todos. As suas roupas eram diferentes, a forma do linguajar deles eram diferentes, o jeito que as pessoas se reportavam a eles eram diferente. Mas eles não eram pessoas diferentes aos olhos de Deus. Que nós possamos ser realmente um pequeno Cristo nessa terra. Que possamos ser seres humanos que realmente aceitaram o tratamento de Jesus Cristo. De religião o mundo está cheio. De religiosidade o mundo está... Nossa! Mas de verdadeiros cristãos o mundo está necessitando. Vamos orar. Nessa última oração, tire um momento você e Deus. E se você tiver coragem, e eu te falo, seja forte e corajoso, declare a Ele nesse momento agora, antes de ir embora, aquilo que te falta no caráter e que tem te atrapalhado numa vida plena com o Senhor Jesus. Faça isso. Vamos fazer isso juntos. Pai, eu não sei se somos por acidente, não. Desde que começou essa série de mensagens, eu vi esse título, eu me perguntei, Pai. Eu acho que não é por acidente, não. É por incidente. É porque eu quero, Pai. Eu peco porque eu quero, Senhor. Eu deixo de fazer aquilo que te agrada porque eu quero, Senhor. Eu deixo que a minha vontade me domine. Eu não deixo que a tua vontade guie o meu ser e o meu caráter. Por isso eu acredito que não seja por acidente. Que por muitas vezes eu sou um fariseu. Mas hoje nós queremos fazer um compromisso contigo, de que vamos deixar esse caráter impuro e vamos ser moldados pela tua vontade. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Pedimos para que o Senhor nos dê força nessa caminhada e que possamos cumprir neste propósito de sermos vistos como cristãos verdadeiros, aqueles que buscam te adorar verdadeiramente, aqueles que, ao olhar cada um de nós, as pessoas possam dizer: eis que ali vai um homem e uma mulher de Deus. E não porque ele parece, mas porque ele é. Que assim seja, Pai. Que assim seja, Senhor. Em
nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, aperta a mão dele aí. Quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, uma boa semana.